Muitos problemas desafiam os relacionamentos, mas hoje eu vou enumerar 5 principais que estão entre os mais recorrentes na vida de todo casal. E junto aos problemas que eu vou apresentar, eu também vou apresentar o que pode ser feito para evitar esse tipo de problema. E fique atento ao último. Segundo várias pesquisas que eu tive acesso, é o que mais atrapalha e motivo de separação de casais. Eu sou Cíntia Peixoto, especialista em comunicação e comportamento, e eu ajudo homens e mulheres a construírem um relacionamento mais saudável e poderoso. Você está no canal Sei Que Não Sei. Seja bem-vindo! Se você não é inscrito, aproveite e inscreva agora. E ao final do vídeo, dê o seu like. O primeiro problema que nós vamos apresentar aqui é um problema que aparece no início dos relacionamentos, justamente porque as pessoas, elas se apaixonam, elas ficam deslumbradas, elas ficam viciadas umas nas outras e este problema às vezes é desconsiderado que possa acontecer. E quando vai desenvolvendo o relacionamento, este problema aparece. Que problema é esse? Esse problema são as expectativas irreais. Infelizmente, as pessoas idealizam muito o que elas acham que seria perfeito para elas. Acham que a pessoa deveria ter uma aparência perfeita, acha que ela deveria agir de certa forma, de ser independente, de não ter problemas, não trazer problemas. E essa ideia nasce de um certo perfeccionismo que a pessoa tem em relação à expectativa que ele tem do outro. E esse perfeccionismo nasce nas fantasias, porque é lógico, todo mundo tem a sua imaginação, tem seus desejos, tem todo um sonho de ter uma pessoa que corresponda, que tenha uma conexão, mas infelizmente é um problema que tem acontecido. Esse problema tem ocorrido com uma certa frequência nos tempos atuais, porque as redes sociais não é que ela é o demônio da história, não, tá? Eu uso redes sociais, eu gosto de redes sociais. Você está aqui, é uma rede social que a gente está aqui informando, mas existe um propósito de algumas pessoas que estão assim com uma baixa autoestima muito grande de se mostrar às vezes melhor do que são. Às vezes elas até são fisicamente muito perfeitas, assim, porque tem pessoas que já nascem assim bem bonitas e outras que fizeram já um bom trabalho para se aperfeiçoar fisicamente. E também tem os filtros. Então, você não sabe o que é real. É uma coisa assim, é uma coisa que forma fantasias irreais. E a pessoa vai ter várias expectativas que não correspondem às vezes ao que o outro é. E aí a pessoa gostaria às vezes de desenvolver um relacionamento e não consegue, porque ela criou mentalmente e fortemente e repetidamente um hábito de olhar as pessoas e de desejar a pessoa só se ela tiver daquela forma. É como se você olhasse um cardápio e escolhesse, mas você vê só algumas coisas e às vezes não considera o todo, porque todas as pessoas vão trazer defeitos, assim como você também tem seus defeitos. Você também vai levar defeitos no seu relacionamento com outras pessoas. Você não é perfeita, eu não sou perfeita, e ninguém é. Então a gente tem que sair dessa fantasia. Ter fantasia em alguns momentos é saudável, mas ficar o tempo todo atrás de uma fantasia, você nunca vai desenvolver relacionamento. Então as expectativas reais é um dos problemas maiores da pesquisa que eu fiz sobre dos relacionamentos hoje em dia, que levam a pessoa a se desentender e até separar. E como o nosso propósito é exatamente o contrário, a solução para isso é você ter uma autoavaliação, olhar para si próprio, ver que você também, por mais maravilhoso fisicamente que você seja, gentil, educado, etc. tal, tem defeitos. Eu tenho defeitos. Outras pessoas, assim, à nossa volta e na rede social, aquelas pessoas que você fica deslumbrado, elas têm defeitos. Algum defeito ela tem. Não existe ninguém que não tem.
E isso faz parte. As pessoas têm que amadurecer nesse sentido. Então, a solução disso realmente é uma autoanálise para a pessoa olhar para si própria, olhar em volta dela na realidade, o que ela encontra realmente na vida real e o que realmente ela quer. Porque o que realmente você quer? Você quer tranquilidade? Você quer uma pessoa que está na sua vibe, está ali naquela mesma sintonia que você? Você quer uma pessoa que te coloque para cima? Você quer uma pessoa que vocês dois cresçam juntos? Você quer uma pessoa que você quer se doar? Você sente que você tem tanta coisa para oferecer para aquela pessoa e seria uma ótima oportunidade de você oferecer para alguém, seja você mulher, homem, ou seja lá como for. Você tem aquela aspiração, aquela vontade de realizar alguma coisa nesse sentido, que todo mundo quer relacionar. A pessoa fala assim, não, eu quero ficar sozinha, mas quer relacionar, mesmo que fosse temporariamente. E mesmo que seja temporariamente, às vezes a pessoa também não quer se relacionar por medo, por insegurança, pelos traumas anteriores. Então, saiba você que as outras pessoas que você pode encontrar também vão ter alguns traumas, vão ter algumas marcas, vão ter alguns medos, vão ter inseguranças. Não quer dizer que vai ser uma coisa exacerbada. Se for exacerbada, a pessoa vai ter que trabalhar isso se quiser, lógico, né? Mas a gente tem que lembrar disso. Nós somos seres humanos. Então, com certeza, as expectativas irreais é um problema sério para você manter um bom relacionamento saudável e construir aquele relacionamento gostoso que você quer ter com uma pessoa, ok? E agora nós vamos para o segundo problema de relacionamento, um dos que mais traz separação, que é a infidelidade. A infidelidade, ela é mais óbvia em certo ponto, porém, quando a gente pensa em infidelidade, tem que pensar também nas causas. Por que as pessoas são infiéis? É porque elas não conseguem ficar com uma pessoa só? É porque ela está insatisfeita? É porque ela está infeliz? Porque ela está buscando um afeto que ela às vezes não está tendo correspondência? Isso são algumas justificativas para a infidelidade e que muitas vezes são legítimas. Porém, a gente sempre tem que pensar que a infidelidade nem sempre é culpa só de um. A infidelidade nem sempre é uma construção que foi feita só de um lado. Às vezes foi por falta de algum entendimento. Porque a infidelidade é uma quebra de acordo, é uma quebra na confiança. E quando quebra essa confiança, é porque a pessoa não está direcionando os seus esforços para aquele relacionamento. Seja um ou outro, às vezes os dois. Tanto o que foi traído quanto o que traiu. Então, é algo para ser muito refletido. E é muito complexo. É difícil até de julgar, porque existem várias nuances sobre esse assunto. Infelizmente, hoje, existe uma banalização do relacionamento sexual, por exemplo. E acha que tudo bem, não tem problema. Passou aquilo e já era. Sem a pessoa pensar no outro. E eu tô falando de infidelidade agora no sentido de contato, mas às vezes a infidelidade pode ser em algum relacionamento que às vezes está ocorrendo até virtualmente. Então, isso é muito complexo. Mas nós precisamos dar atenção a isso, porque, antes de mais nada, a infidelidade é uma quebra de acordo. Ou esses acordos estão precisando serem refeitos, né, para ver por que houve essa quebra de acordo e como que a gente pode refazer, e tentar reconquistar a confiança da outra pessoa, demonstrando, porque não adianta só falar que vai melhorar. A pessoa tem que mostrar, ela tem que ter atitude que demonstre que ela não vai mais quebrar aquele acordo, porque senão a pessoa vai ficar sempre com aquela sombra de que a qualquer momento, de quem foi traído, a qualquer momento ela pode ser traída de novo, né? E de quem traiu,
O que resta, quando acontece isso, para que realmente tenha sucesso nessa retomada de confiança, é exatamente a atitude. Seria uma conversa sincera, é uma demonstração de que aquela pessoa é importante para você, que você é importante para ela e que vocês ainda têm o que construir juntos e que você vai demonstrar que os acordos não vão ser quebrados mais. Ou então, não faça mais acordo, porque fazer mais acordo é você continuar plantando discórdia, conflito e fazendo uma outra pessoa infeliz. Não vale a pena, tá? Então, essa talvez parece muito óbvia, mas tem muitos detalhezinhos que podem ser trabalhados sobre isso. E a decisão de continuar ou não o relacionamento vai depender muito da disposição dos dois, tanto de quem traiu e do que foi traído, de dar essa oportunidade um para o outro de retomada e fortalecer o vínculo de uma forma, às vezes, que nunca tinha sido fortalecido antes. Para isso, tem que fazer uma avaliação bem consciente e, ao mesmo tempo, tranquila, para saber o que realmente você quer. Porque, às vezes, isso aconteceu porque a pessoa não sabe o que ela quer. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas não sabem muito, ficam muito perdidas. As pessoas ficam muito confusas, muito perdidas. Há um cardápio, né, nas redes sociais oferecendo, né, uma possibilidade de prazer rápido. Então é um desafio grande, mas que não é impossível não, tá? Não perca a esperança. É possível resolver se, lógico, os dois quiserem, com sinceridade, se for um querer legítimo, genuíno. E agora vamos ao terceiro problema dentro dos relacionamentos, que é muito recorrente. Esse terceiro também é um problema que deveria ser previsto. Então, lógico que não no inicinho, assim, quando a pessoa está começando a encontrar, conhecendo. Mas quando a pessoa se propõe a ter um relacionamento sério com a outra pessoa. É um problema que as pessoas evitam em falar logo que começam a querer ter uma vida em comum. Talvez porque ainda está começando, mesmo que já tenha tido já um tempo de namoro, que ainda não estavam exatamente juntos, né? Às vezes morando na mesma casa, mas é um problema que deveria ser falado antes, de uma forma tranquila. As pessoas não deveriam ficar ofendidas em falar sobre esse assunto. Não pode também ser uma coisa imposta. Então, existe aquele discernimento daquela medida certa para falar sobre esse assunto, que é um assunto sensível. Tem gente que não quer nem tocar no assunto, que é o assunto das finanças. A parte financeira do relacionamento também é causa de muito conflito. Traz alguns problemas se não houver um entendimento durante o relacionamento de o que é importante para você em relação às finanças. Como que fica essa questão financeira? Por exemplo, como que fica a responsabilidade financeira no relacionamento? Como que vai ser a divisão disso? E também o planejamento financeiro. Se vai poupar alguma coisa, se quer fazer planos financeiros para poder realizar alguma coisa junto. E algo que as pessoas não falam, mas que traz problema, é que a pessoa desconhece as finanças do outro. E há casos da pessoa que não tem controle financeiro, a outra fica surpresa, às vezes, de uma situação, às vezes, de dívida, de não ter dado conta de pagar alguma conta, ou seja lá o que for nessa parte financeira. O ideal para as pessoas no relacionamento falar sobre a parte financeira é falar o que é importante para você, o que seria interessante fazer. Não é assim, um fica controlando o outro, não, é acordo também. A gente vai controlar juntos a parte financeira, não separado, porque se for separado, eu tenho minha conta, nem mostro o que eu tenho. Eu também tenho minha conta, nem mostro. E se um começa a prejudicar
pagamento de contas dentro do relacionamento, ou tira de reservas financeiras que fizeram juntos para realizar sonhos sem o outro saber. E isso é muito complicado. Por isso que finanças também é considerado um pouco traição, porque pensa bem, você está vivendo junto, você começa uma vida junto. Tem que lembrar que legalmente, independente de você ser ou não casado, a não ser que você tenha um casamento de separação total de bens, pela lei do Brasil, mesmo que você tiver uma união estável, que vocês tenham alguma coisa relacionada a finanças juntos, isso é considerado como se fosse um casamento com comunhão parcial de bens. Então, a partir do momento que vocês estão juntos, o que vocês vão construir juntos vai passar a ser dos dois. Então não tem sentido um ter conhecimento das finanças do outro, porque vai ser dos dois. Você entende isso? Isso é uma picuinha, uma imaturidade. A pessoa achar que ela escondendo, ela está protegendo as finanças dela. E não está. Pois se houver uma separação dessa união estável, a outra pessoa, 50% dos dois vai ser dividido. Então, não se iludam e também faça isso de uma forma generosa. Porque se a gente é generoso no sentimento, a gente quer se doar, quer que a outra pessoa doe pra gente, a gente quer usufruir da outra pessoa e a outra pessoa quer usufruir de você, da sua presença, do que você é, do que você tem para oferecer, é aqui que vai ficar, assim, escondendo as coisas. Porque isso vai ter problema no futuro, se houver algum problema de separação, né? Então, e mesmo que não houver problema de separação, pensa bem, não é ético, não é moral. As pessoas estão vivendo juntas, elas estão ali usufruindo do mesmo espaço, usufruir da mesma intimidade, usufruir da intimidade. Então, não tem sentido. Se a pessoa não conscientizar que isso é uma coisa importante, isso vai também ser um grande motivo de separação. E, além do mais, quando separar vai ter problema também. Agora nós vamos para o quarto problema que atrapalha bastante o casamento. E o último, por incrível que pareça, não é a infidelidade que mais faz a pessoa separar, mas o último é o que mais faz as pessoas separar, segundo 5 pesquisas que eu tive acesso sobre o tema. E agora vamos ao quarto problema dos relacionamentos que trazem um desafio muito grande para as pessoas, apesar das pessoas subestimarem isso. Seria a intimidade emocional. O que é essa intimidade emocional? O que acontece é que as pessoas, às vezes, não se abrem emocionalmente uma para a outra. Elas não demonstram o que realmente elas sentem. Elas não demonstram, às vezes, uma admiração que ela tem pela outra. Não se expõe no sentido do que ela sente, tanto de bom quanto de ruim também. Porque, às vezes, tem alguns incômodos. E, às vezes, a pessoa fica incomodada com algumas situações e ela não expressa, ela guarda. E aquilo ele vai acumulando. Isso faz parte da falta de intimidade emocional que uma tem com a outra. A intimidade emocional faz com que o outro entenda o que o outro sente, como que o outro reage, como que eu posso lidar com os sentimentos do outro também e com os meus próprios sentimentos junto. E a outra pessoa também aprender a lidar com os meus sentimentos, a minha vulnerabilidade emocional, o que pode de repente me machucar emocionalmente, o que pode também me fazer feliz, o que pode trazer satisfação para mim. E também a falta de intimidade emocional atrapalha também na intimidade do casal, a intimidade física, a intimidade sexual. E o que a gente pode fazer para melhorar essa intimidade? E criar um ambiente favorável para que cada um respeite a expressão de sentimento do outro. Não ficar assim, depreciando uma reação emocional da outra pessoa, né? E também não tendo aqueles ímpetos emocionais tão fortes. E quando tiver, pede desculpa, volte atrás, conserte, né? A gente tem que
consertar esses erros que a gente comete. É erro porque você acaba criando um clima ruim por causa de uma impulsividade emocional. Então, o que ajuda muito é a integração dos dois no dia a dia, é ter aquele carinho no dia a dia, é passar aquela segurança emocional pro outro, no sentido assim, da pessoa saber o que realmente você sente por ela e o que ela sente por você, e ter aquela chama que vocês começaram bem lá no início, sempre acesa, no sentido de estar sempre alimentando o fogo do desejo, o fogo do amor, da felicidade, da doação, você alimentar a alegria um do outro, né? Aquela boa vontade, enfim, várias virtudes, né? A capacidade de perdoar e de pedir perdão também, pedir desculpa. As pessoas têm que saber pedir desculpas sobre as deficiências que às vezes faz cometer algumas atitudes que atrapalham. Então, façam alguma coisa juntos. Busque hobbies em comum, né? Coisas que vocês gostam de fazer juntos. Aquilo que vai alimentando uma chama interna. A espiritualidade também, né? Se unam nessa parte espiritual, porque ajuda na sua intimidade emocional. Ajuda você a construir um sentimento de mais compreensão do outro, de mais amor mesmo. E aí o relacionamento fica muito mais gostoso, muito mais prazeroso, em todos os sentidos. Isso dá base para você ficar tranquilo em relação até aos outros problemas anteriores, para evitar alguns problemas anteriores que eu já falei, que é da infidelidade, das expectativas irreais. Aí você passa a ser mais autêntico, não fica com expectativas irreais um com o outro. É importante construir isso, tá? Não subestime a intimidade emocional. Isso é fundamental para manter o relacionamento sempre saudável e forte. Essa conexão mais forte entre vocês. E agora nós vamos para o último. E esse último é o concurso. Muita gente pode ser que não achava que esse seria o motivo maior de separação, inclusive, ou motivo maior que as pessoas se unem mais. E como eu disse, estudos mostram que esse é o tema que mais aparece nos conflitos dos relacionamentos. Você sabe qual é? É a comunicação ineficaz. A comunicação, ela é tudo. Vamos pensar um pouco. Imagina, você conheceu a outra pessoa como? Por causa da comunicação. E tudo que você descobriu dela foi pela comunicação, de alguma forma ou de outra. Vamos lembrar que uma das comunicações que as pessoas às vezes subestimam é a comunicação não verbal. É a expressão que a pessoa tem, expressão na hora que fala, no tom da voz da pessoa, na expressão corporal, nas atitudes. Tudo isso comunica. E também no silêncio também comunica. Às vezes a pessoa acha que silêncio não comunica, mas diz muito. A comunicação é, de longe, o maior fator de conflitos entre casais, porque as pessoas passam a não se entenderem, a não se ouvirem, a discordarem de tudo, e isso é o que leva a pessoa a ter um conflito às vezes irreparável, porque na comunicação muitas vezes saem palavras muito pesadas e muito ofensivas, e muitas vezes também isso quando tem palavras, porque há também o caso de que muitas pessoas têm muitos problemas de relacionamento porque elas não conversam, elas só querem a presença uma da outra e pronto, mas isso não sustenta relacionamento. Relacionamento precisa de uma amizade, precisa de comunicação, precisa de entendimento. Todos os outros 4 problemas que eu coloquei, que seriam expectativas irreais, a infidelidade, as finanças e a falta de intimidade emocional, todas elas podem ser causadas por falta de comunicação, ou de comunicação inadequada, ou de uma comunicação ruim, ou da pessoa não saber ouvir a outra, não procurar entender a outra. Porque comunicação, vamos entender o que é comunicação.
comunicação é o seguinte: existe um emissor da mensagem, que é aquela pessoa que vai passar o que, seja lá o que for, o que ela sente, o que ela pensa, o que ela é, ou seja lá o que ela quiser falar. Existe a mensagem em si, que ela vai falar de uma forma, pode ser de uma forma boa, pode ser de uma forma agressiva, pode ser uma forma calma, pode não ter nenhuma forma e ser um silêncio. E existe o receptor da mensagem, que é aquela pessoa que vai entender o que a outra pessoa está passando, em palavras, em atitudes, em silêncio, em forma de falar. A forma de falar, às vezes, forma mais suave, mais agressiva, mais amorosa. Então, vamos levar isso a sério. Se você realmente quer mesmo, de todo o coração, um bom relacionamento, lembre-se que a comunicação vai fazer toda a diferença. Porque não há como você conhecer a outra pessoa sem uma boa comunicação. Porque as pessoas que não se expressam, que não falam nada, que não falam o que sentem, que não falam o que pensam, de repente você começa a ter uma surpresa. Você fala, eu não sabia que eu convivia com essa pessoa. Não é triste isso, né? É uma coisa triste. Esse tipo de surpresa parece até uma traição. Você fala, gente, eu acho que eu estava casada com outra pessoa. Não seja negligente com a comunicação. Esse negócio de ficar em silêncio não leva ninguém a lugar nenhum, porque é silêncio. Não sai nada e não entra nada. E isso cria um vácuo entre as duas pessoas. E quando cria esse vácuo entre as duas pessoas, a gente também tem a comunicação interna. A gente fica lá criando várias historinhas na nossa cabeça. Eu crio as minhas, você cria as suas, né? Cada um vai criando as suas historinhas. Porque não tem comunicação, você quer entender o que está acontecendo. Você quer entender com quem você está vivendo, com quem você está relacionando. Isso é base para confiança. Então imagina, você não consegue nem expressar de uma forma que passe uma segurança para o outro, vai ter problema de confiança. Vai ter ciúme. Mas lógico, a pessoa não sabe o que ela pode esperar de você. Ela não sabe o que ela pode esperar de mim. Se eu não falo nada, se eu sou uma pessoa que não expresso, leve isso a sério. Isso não é brincadeira. Não existe nenhum relacionamento neste mundo, seja qual relacionamento for, seja relacionamento no trabalho, seja relacionamento com amigo, com a família, com todo mundo, que você tenha que comunicar e que você vai receber a comunicação do outro para você entender o outro. Como que a comunicação é a base de tudo nesse sentido? É o verbo divino, né? Deus tem o verbo divino, mas a gente tem a nossa forma de expressar tudo, seja a nossa espiritualidade, seja nossas emoções, seja o que você concorda, o que você não concorda. Então, leve a sério a comunicação. Porque as pessoas comunicam muito virtualmente, então tem a questão da mensagem. Às vezes você recebe a mensagem, não quer responder não. Se você tem consideração e respeito pelo outro, você deveria, pelo menos, você podia gastar 2 segundos para falar assim, agora não posso falar. Eu converso com você depois. Conversa mesmo depois, né? Porque senão é desonesto. Mas tem essa boa vontade, porque isso é a base de tudo. Eu vejo assim, as pessoas dando um vácuo assim, geral nas mensagens. Vejo várias pessoas reclamando disso. Fulano, eu mando mensagem e não responde mais. Se você não quer mais falar com aquela pessoa, fala assim, olha, infelizmente não tá dando pra gente conversar mais. Mas fala, tenha caráter. E tem humanidade também. Porque quando você não fala, você também está dizendo. Você está desprezando a outra pessoa. E isso é uma forma de um assédio ruim. Então, leve isso em consideração. Você não falar nada, simplesmente não quer dizer que a pessoa vai sumir do mapa, não. Vai deixar de existir, não. A pessoa não vai deixar de existir. Você está provocando alguma coisa em alguém. E vai que alguém não fale com você, te deixa no vácuo também. O que você vai sentir? Pensa bem. Você sabe o que você vai sentir? Como é que você, no fundo, você pode até falar assim,
falar da boca para fora. Ah, tô nem aí, deixa pra lá. Ah, não tô nem aí, deixa pra lá. Mas no fundo, você sabe, você com a sua consciência, você não pode esconder de você mesmo o que você sabe e o que você sente. O seu diálogo interno, por causa do silêncio do outro, o que provoca isso em você? O que vira um gatilho de emoções em você? O que aconteceu? Eu tô sendo rejeitado? Eu tô sendo deixado de escanteio? Por quê? Pensa. Gente, é de uma grosseria sem tamanho. Porque as pessoas são grossas assim, com uma facilidade por causa da rede social. Assim, tchum, sumiu. Como se fosse um passe de mágica. É uma covardia. Covardia, viu? Deixar a pessoa no VAR. É covardia, sim. Não deixe ninguém no VAR. Seja mais generoso. A outra pessoa é tão ser humano quanto você. Ela tem os mesmos sentimentos que você. Às vezes você está achando que você está poupando uma dor, mas você está provocando uma dor. A dor do desprezo. Então, assim, não vou falar porque senão a outra pessoa vai ficar chateada, vai ficar triste. Isso é uma ilusão. Cai na real. Você fazer silêncio, e isso num relacionamento também na sua casa. Ficar em silêncio com seu esposo, com seu marido, seja lá quem for que você vive. Tem gente que faz isso para torturar o outro. Tem pessoas que fazem isso propositalmente. Existe até alguns transtornos, né, de personalidade, como o narcisista. Faz isso como eles chamam de tratamento de silêncio. Deixa a pessoa no vácuo e fica em silêncio, não fala nada, a outra pessoa não sabe o que ela fez. Ela não sabe se ela tem culpa daquele silêncio. Às vezes ela não sabe nada. Ela fica se achando culpada. Sabe o que eu fiz de errado? A melhor coisa, a coisa mais humana que você pode falar com a pessoa é falar assim, olha, eu não gostei disso que você fez. Eu gostaria que você me tratasse assim. Ou então, eu não quero mais conversar com você. Eu realmente achava que eu ia querer, mas não dá mais. Isso é leal, isso é honesto. Isso é humano, mesmo que doa. Porque do outro jeito também dói, viu? Lembre-se disso, tá bom? Então aqui a gente acaba esse vídeo com esses 5 problemas de relacionamento. Eu vou futuramente trazer mais, porque tem muitos, né? Mas a gente vai ficar por aqui. E eu gostaria muito de te ouvir, de saber o que é que você pensa sobre tudo isso. Fale também suas dúvidas, porque, né, eu tenho dúvidas, todo mundo vai ter dúvidas, né? Como a gente fala aqui sempre no canal, eu sei que não sei, e a gente está sempre procurando saber. Faça seu comentário, eu quero saber como que as pessoas pensam sobre esses 5 problemas. Muito obrigada, dê o seu like e se inscreva se você não é inscrito. Fique com Deus, tchau!